Nós vamos agora nos alimentar da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra maravilhosa para a sua vida nessa manhã, porque nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra que sai da boca de Deus. E nós estamos aqui nessa manhã não para ler um noticiário, nós não estamos aqui para ler um artigo científico ou um parecer de cientistas, mas nós estamos aqui para nos alimentar da palavra, porque eu ouvi uma frase ontem que diz assim, que a palavra de Deus é o boletim, é o jornal mais atual do mundo. Muitas pessoas estão desesperadas para saber qual é a notícia, quantas vítimas, qual será a próxima notícia. Queridos, a Bíblia já tem todas as respostas. E sabe o que a Bíblia diz para nós? Que haverá um bom futuro. Eu vou repetir para você que está em casa, entrar nessa mesma fé comigo nessa manhã. Haverá um bom futuro para aqueles que amam a Deus. Todas as coisas têm um propósito, todas elas, ainda que sejam ruins, tudo tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos ler neste momento a palavra, e nós vamos nos alimentar dela. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 41, verso 50. Gênesis 41, verso 50, amém? E nós vamos ler o que a palavra do Senhor tem para nós nesta manhã. Gênesis 41, verso 50, vai dizer assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome. Grava isso, queridos. E nasceram a José 2 filhos, antes de quê? Antes que viesse um ano de fome. Que se lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras. Diga comigo: havia fome em todas as terras. Mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José. Amém? Glória a Deus, aleluias. Fecha sua Bíblia neste momento. Eu gostaria que você orasse comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra. Obrigada, Jesus, porque nós acabamos de ler aquilo que mais precioso o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou para nós o mapa. O Senhor deixou para nós, ó Deus, essa palavra poderosa para nos ensinar, para ser lâmpada para os nossos pés. E eu te agradeço por essa palavra. Meu Deus, que essa palavra ministrada, que essa semente venha cair em terra boa, e que essas pessoas que estão aí nos seus lares, essas pessoas que estão em isolamento social aí nos seus lares, ao ouvir esta palavra, que elas venham se sentir em paz, que elas venham se sentir confortadas, em o nome de Jesus. Diga amém comigo aí. Queridos, olha que palavra maravilhosa. Todos vocês conhecem a história de José. José, porque assim, toda vez que fala em crise, José é a pessoa que me vem à cabeça. José tipifica Cristo no Velho Testamento. E José, ele foi caracterizado pelo seu pai como um ramo frutífero, um ramo que vai além dos muros. O pai dele, ao final de sua vida, disse isso de José. Por quê? Porque José era uma pessoa que ele ia além dos limites. José era uma pessoa que ia além dos muros, e ele dava fruto. Queridos, é isso que o nosso Pai quer de nós. É isso que Deus quer quando Ele olha para você
Ele quer que você seja um ramo frutífero que vai além dos muros, que tenha ramos que vai além dos muros. O que é isso? Pessoas que vão dar frutos, mesmo que os tempos sejam de crise. Pessoas que vão dar frutos, mesmo que haja um muro. Existe um muro hoje, existe um muro chamado pandemia pelo Covid-19, mas você é ramo frutífero, que os seus ramos vão se estender além desses muros. Você vai atravessar esses muros, você vai além. Esse limite não vai te conter, porque você é ramo frutífero como José. Queridos, José passou por inúmeros traumas. José foi vendido pelos irmãos. José ficou longe do pai que amava. José foi escravo. E José foi vendido ali e trabalhou na casa de Potifar. Mal sabia José que era o treinamento de Deus para o propósito que ele teria de alimentar a terra. De quê? De uma pandemia como esta. Mas aliás, eu vou me corrigir. Não é uma pandemia como esta. A pandemia que José enfrentou nos seus dias era uma pandemia muito mais grave. Porque hoje nós enfrentamos uma pandemia econômica, uma pandemia de saúde pública. Mas José enfrentou a pandemia da fome. Os 7 anos de vacas magras. 7 anos onde toda a terra tinha fome. Se toda a terra tinha fome, então eu posso afirmar que era uma pandemia de fome, porque toda a terra tinha fome. Mas sabe o que José fez? Mesmo com seus traumas, mesmo tendo ido injustamente parar na prisão, ele saiu do cárcere, ele mudou as suas vestes, ele se barbeou, ele mudou sua maneira de ser, e ele se apresentou diante das autoridades para cooperar. Queridos, esse é o papel da igreja. Nós precisamos nos apresentar diante da autoridade para cooperar. Mas nessa manhã, eu não quero focar nessa lição de José, porque eu já preguei até quarta-feira passada sobre isso. Mas o que eu quero focar nesta manhã sobre a vida de José? Mais uma lição que a gente aprende com José. Querido, José, quando ele foi colocado governador, José foi colocado como detentor de pão. Toda a terra perecia de fome, mas na casa de José havia pão. Vou repetir para você entender. O mundo passava por uma pandemia de fome, não havia pão, mas na casa de José havia pão. O que eu quero que você entenda nessa manhã? Que existe neste mundo uma pandemia maior do que o coronavírus, uma pandemia de fome pela palavra de Deus, mas na sua casa tem pão, aleluia. Na sua casa, na sua família, no seu coração tem pão. Que pão é esse? A palavra de Deus que mora dentro de você. O mundo passa por uma pandemia de fome, uma pandemia de medo, uma pandemia onde as pessoas estão em pânico por causa do coronavírus, uma pandemia de incerteza. Mas você é uma pessoa que tem certeza, mesmo daquilo que você não consegue ver, porque você tem fé. Na sua casa tem fé, na sua casa tem pão. Queridos, a Bíblia vai dizer que José, ele mudou. A Bíblia vai dizer que José ficou longe da sua família. A Bíblia vai dizer que José teve uma outra vida. José agora era um governador. José não era mais aquele menino humilhado. José agora era um governador. José tinha dentro dele o pão. José tinha fartura de pão. José era o homem mais poderoso ali daquele tempo, porque ele tinha pão. Você é poderoso porque você tem pão. Você é alguém de relevância porque você tem pão para alimentar as pessoas. E a Bíblia diz que José foi transformado. Por que José foi transformado? Porque ele se casou. José começou a cuidar dos seus interesses pessoais. A Bíblia vai dizer até que José teve 2 filhos. Quais são os 2 filhos que José teve? Manassés e Efraim. Vamos ver aqui novamente o que significa Manassés e Efraim. Você também teve 2 filhos. Deus te deu 2 filhos, Manassés e Efraim. Por quê, pastor? Eu vou te explicar.
Porque quando você chegou na igreja, quando você conheceu Jesus, o Senhor te deu o primeiro filho, chamado Manassés, que diz assim: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Quem sabe você chegou na igreja um usuário de drogas, você chegou na igreja um assassino, você chegou na igreja um adúltero, você chegou na igreja uma pessoa que não via sentido na vida, você chegou na igreja uma pessoa mau caráter, você chegou na igreja uma pessoa traumatizada, mas o Senhor te deu um filho chamado Manassés, que significa: Deus me fez esquecer o meu passado. Deus te fez esquecer daquele passado de dor. Mas você também recebeu de Deus um outro filho, um filho chamado Efraim. Vamos ver o que significa aqui o filho chamado Efraim? Versículo 52. Porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nós vivemos numa terra estrangeira, aqui não é o nosso lugar é o céu. Mas mesmo assim, o Senhor tem te feito crescer em terra estrangeira. O Senhor tem te feito crescer nesta terra de aflição. O Senhor tem te feito crescer neste mundo. Você tem crescido espiritualmente, você tem prosperado, e tudo isso é Deus, é a bênção de Deus, é o filho que Deus te deu. Manassés e Efraim. Aí na sua casa, diga assim: eu tenho 2 filhos, Manassés e Efraim. O primeiro: Deus me fez esquecer o meu passado. E o segundo: Deus tem me feito prosperar em terra de aflição, em terra estrangeira. Mas e agora? Tudo isso que José conquistou foi antes dos anos de fome. Essas bênçãos do Senhor vieram sobre ele no tempo das 7 vacas gordas, dos 7 anos de fartura. E agora? Agora vieram 7 anos de sofrimento, 7 anos de pandemia. E o que José vai fazer? Porque só ele tem pão. Reflita sobre isso nessa manhã. Em tempo de aflição, o que você vai fazer com o pão que tem dentro de você? O que você vai fazer com o pão que você acumulou cada dia que você vem na igreja ouvindo cada palavra? O que você vai fazer com cada pregação que você já ouviu até hoje? O que você vai fazer quando você vinha na igreja e às vezes você não valorizava o fato de estar aqui com os irmãos, o fato de estar aqui recebendo pão, e às vezes você saía criticando a palavra que o pastor pregou, mas agora aí dentro da sua casa você sente falta desse calor, você sente falta de estar aqui. Mas todos os dias você recebeu pão. Então, querido, você aí na sua casa, você está cheio de pão. Assim como José, você foi abençoado com 2 filhos, você tocou sua vida particular, Deus te fez esquecer o seu passado, você tem prosperado em terra de aflição, e você tem pão dentro do seu coração. Mas há uma pandemia de fome sobre a terra, e o que você vai fazer com aquilo que você juntou até agora? O que você aí de casa vai fazer com toda a pregação que você já ouviu, com todo o pão que você já ajuntou no celeiro? Porque nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo um tempo de problema global, o mundo perece. E o que você vai fazer? Porque você é casa de pão. Aí na sua casa, coloca a mão no seu coração e fala assim: eu sou casa de pão. Eu sou casa de pão. Tem pão no meu coração, tem pão na minha família. Que pão é esse? A palavra de Deus. Você tem a palavra. Ainda que os mercados se fechem, ainda que tudo se feche, você tem a palavra. José poderia muito bem ter cruzado os braços e dito assim: eu não vou ajudar ninguém. José poderia muito bem ter se vingado dos seus irmãos. José poderia muito bem ter isolado o Egito. José poderia muito bem ter fechado as fronteiras do Egito. José poderia muito bem ter deixado as suas mágoas, os seus gritos falarem mais alto.
José poderia ter deixado o desejo de vingança e o sabor de mel ter falado mais alto, mas não. Sabe o que José fez? Compartilhou. Você precisa compartilhar o pão, você precisa compartilhar a palavra. Prega a palavra em todo instante, querido. Tem um amém aí na sua casa? Estou com saudade de você aqui na igreja dizendo amém. Queridos, é hora de pregar o evangelho. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esses links, vamos engajar pessoas. É hora da gente bombar o canal ali do nosso YouTube. É hora de você pregar a palavra, sabe por quê? Você tem pão, tem casa de pão. Você ouviu, você ajuntou palavra no seu coração e agora é hora de compartilhar, porque o mundo precisa disso. Sabe o que é maravilhoso? José tinha algo para resolver com sua família. Quem sabe muitos de nós recebemos duas bênçãos de Deus, Manassés e Efraim. Quem sabe muitos de nós fomos levando a nossa vida particular, vivendo para nós mesmos, indo para a igreja, levantando as nossas mãos, adorando a Deus, e deixamos a nossa família para trás. Não fomos procurar o nosso pai, não fomos procurar a nossa mãe, não fomos procurar os nossos irmãos, porque estava bom demais viver no governo, estava bom demais viver por cima, mas nós estávamos deixando alguém para trás. Quem sabe você estava indo na igreja, mas você estava deixando alguém da sua família para trás, e Deus não quer isso. E nós podemos aprender com essa pandemia a levar pão para a nossa casa. Muitos estão em casa, muitos estão orando com seus filhos, muitos estão fazendo cultos domésticos, muitos estão tendo reencontros com a sua família, muitos estão pedindo perdão para os seus pais, muitos estão pedindo perdão para suas mães, muitos estão pedindo perdão para os irmãos, porque é tempo de avivamento, é tempo de quebrantamento, é tempo da gente resgatar aquilo que havia se perdido, é tempo da gente resgatar o que é essencial. Lembra das duas últimas pregações? O que realmente importa era Deus já nos preparando para esse tempo. Queridos, é hora de você ligar para quem você está desentendido, é hora de você ligar para quem você está em conflito e você fazer as pazes. É hora de você resgatar, é hora de você salvar a sua família, é hora de você dar pão. Queridos, José ele poderia ter fechado as portas, José poderia ter vendido uma outra coisa, mas ele vendeu pão. E eu quero fazer mais uma reflexão com você nessa manhã. José vendeu pão, José forneceu pão para aqueles que pereciam. Qual produto você tem vendido neste tempo de crise? Qual produto você tem vendido para as pessoas nesta pandemia do Covid-19, nessa pandemia de fome espiritual? Qual produto você tem vendido? Tem muitos cristãos que estão vendendo fake news. Tem muitos cristãos que estão vendendo produtos baratos que são oferecidos aí para deixar a população mais em pânico. Tem muitos cristãos que estão vendendo medo. Tem muitos cristãos que estão vendendo fake news, notícias ruins, vendendo coisas desnecessárias, vendendo brincadeirinhas. Queridos, Deus te chamou para vender pão, Deus te chamou para vender palavra. Em tempos de fome, em tempos de crise, faça como José, que o seu produto seja a palavra de Deus.